A paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adulto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este é o seu canal Boas Notícias, eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima e de já agradeço a você por estar conosco aqui no canal em mais um subsídio para a Escola Bíblica. Hoje já estaremos estudando a lição de número 4 com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. E nós vamos para o nosso texto áureo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Graças a Deus. Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em Isaías 61, versículos 1 e 2, e também Lucas capítulo 4, versículos 17 até o 20, e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4:17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho então sobre missões transculturais no Novo Testamento. A missão de Jesus passou a ser então a missão da igreja. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vós, certo? Hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, o enviado do Pai para salvar a humanidade. E o Novo Testamento é um livro missionário no discurso, no conteúdo e no propósito. Tudo isso estaremos vendo nesta lição, que tem como palavra-chave Novo Testamento. Novo Testamento. A introdução da lição diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, 21. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Graças a Deus. Verdadeiro trabalho missionário. O Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, o livro histórico de Atos. Todo ele é um instrumento de um verdadeiro trabalho missionário. A Bíblia toda, segundo o pastor Antônio Gilberto, pode ser, digamos, ela pode ser explicada, sintetizada em 5 palavras. 5 palavras. Preparação, manifestação, propagação, explanação, consumação. Preparação. Todo o período do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a chegada de Jesus. Lá desde o começo, quando diz da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente,
quando o Senhor, lá no capítulo 3 de Gênesis, já estava falando sobre isso. Aí depois, na bênção de José, de Jacó para seu filho Judá, falando do cetro que não se afastaria diante de seus pés, falando da vinda desse rei, o Senhor Jesus. Moisés disse: virá um profeta semelhante a mim, escutem a ele. Foi profetizado por Isaías, por Oséias, por tantos. Bom, Jesus veio. Todo o Antigo Testamento, preparação. A biografia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado de manifestação. Aí Jesus se manifestou, o Emanuel. Nasceu, cresceu, viveu e depois começou seu ministério, depois de ser batizado em águas por seu primo João Batista, e por cerca de 3 anos e meio, esteve ministrando e ensinando, fazendo discípulos, fazendo milagres e tudo mais. Morreu, ressuscitou, depois que ressuscitou, 40 dias depois, subiu ao céu. 10 dias depois, a promessa se cumpriu lá no cenáculo da chegada do Espírito Santo. Só que essa manifestação, que são os 4 evangelhos e biografia, foi o aparecimento de Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e subida para o céu. Mas o nome de Jesus precisava ser conhecido, o evangelho precisava ser anunciado. E o livro histórico chamado Atos foi essa propagação. No livro de Atos nós vemos a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia da Síria. Na Bíblia nós temos 2 Antioquias registradas, a da Síria e a da Pisídia. A Antioquia da Síria era a igreja onde Paulo congregava, Barnabé congregava, Lúcio de Cirene e vários outros. Foi lá onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, e ela foi a primeira igreja gentílica a enviar missionários, certo? Muito bem. Então, o livro de Atos é a propagação, o evangelho sendo espalhado por várias nações e várias igrejas sendo abertas em muitos lugares. Propagação. Mas depois que o nome de Jesus foi propagado e muitas igrejas foram abertas, agora esse povo precisava aprender como servir ao Senhor. Então vieram as cartas paulinas e também as epístolas gerais, com tudo aquilo que a gente precisa entender de como servir a Deus, cultuar a Deus, fazer o culto de Santa Ceia, as doutrinas, a bendita esperança, né, do arrebatamento, a ressurreição. A Hebreus vai mostrar que a nova aliança é superior à antiga aliança e tudo. Então, explanação. Explanando tudo sobre a vida de Jesus e como a gente servir a Jesus. E o último livro, Apocalipse, consumação. Ali é a consumação de tudo. Enquanto Gênesis é o começo de tudo, Apocalipse é o fim de tudo. Mas depois um reinício com novo céu e nova terra. Então a Bíblia toda pode ser sintetizada em 5 palavras, todas elas apontando para Jesus. A preparação para a chegada de Jesus, Antigo Testamento, os Evangelhos, a manifestação de Jesus, Atos, a propagação, o anúncio de Jesus, as cartas, a explanação de como servir a Jesus e ser crente em Jesus, e a consumação, tudo sendo consumado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento pega 4 das 5 palavras, o Novo Testamento: manifestação, propagação, explanação e consumação. O Novo Testamento, quando foi para ser escolhido os 27 livros, cartas e tudo mais, que formam os 27 do Novo Testamento, mais de 300 escritos dos apóstolos e pais apostólicos foram pesquisados, mais de 300. E julgaram na época que os 27 já estavam suficientes, porque os outros, inclusive, repetiam o que já estava nessas 27, então esses dava para suprir e deu mesmo. A gente entende que está completo, que não precisa ser complementado com mais nada. Então, mais de 300 escritos dos apóstolos e pais apostólicos foram catalogados, e esses 27 entraram para o cânon do Novo Testamento, certo? E em cada um desses 27 livros, a gente vê realmente o agir de Deus, a mão de Deus e a obra missionária
como um carro-chefe para a igreja e da igreja. O primeiro tópico da lição diz que o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. E quando Deus olhou para o mundo e amou de tal maneira, ele fez logo de seu filho um missionário. Enviou Jesus. Na verdade, quando o homem pecou, ainda lá no Jardim do Éden, ali mesmo o plano da redenção da humanidade, naquele momento, já estava pronto. E Jesus estava já incluído nesse projeto. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Então, quando Adão pecou, o Senhor Jesus já sabia que no futuro ele teria que nascer de mulher e através dele a salvação chegar a todas as nações, a quem quisesse. É por isso que no livro de Apocalipse diz que ele é o Cordeiro morto já desde a fundação do mundo, porque Deus, na sua presciência, o conhecimento antecipado de tudo, já sabia que o homem iria pecar e que ele precisaria de um resgate lá na frente. Por isso, a obra missionária nasceu lá na criação de tudo. Quando Deus já, na sua presciência, soube que o homem iria pecar, então Deus já criou o projeto ali para a salvação do ser humano através de Jesus e através da igreja, o anúncio de como se chegar a ser salvo, que é verdadeiramente através do sacrifício de Cristo, do seu sangue, pois só Ele perdoa-nos de todo pecado. Muito bem, o missionário David Livingstone, aquele que esteve lá na África, descobriu algumas nascentes de rio, deu nome a muitos pontos geográficos, deu a vida lá pelos nativos, aprendeu o idioma de alguns e tudo mais, foi realmente um desbravador. A história não faz jus ao David Livingstone. Talvez por ser cristão e ser um missionário, mas o muito que ele fez precisaria ter um reconhecimento melhor. Não estou falando como um missionário cristão, mas como explorador e descobridor de muita coisa que ele descobriu, tá? Bom, ele disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É para gente que é pai refletir, né? E eu que tenho 3. Você que tem 4, 5, 6 filhos e ainda não enviou nenhum para a obra missionária. Não teve coragem. Não, é porque eu amo demais meu filho. Amo demais. Deus tinha um, fez dele um missionário. Precisamos refletir, pensar nisso. O que tinha de melhor no céu, Deus enviou por causa de você e por causa de mim. O que ele tinha de melhor no céu era seu filho. Então, nós precisamos também começar a abrir mão de muita coisa nossa, pessoal, para fazer a obra de Deus, para que vidas sejam alcançadas, certo? Muito bem. E deixa eu te falar uma coisa. Após o arrebatamento da igreja, a obra missionária continua? Continua. No período tribulacional, surgirão 2 testemunhas que vão pregar, falar contra o anticristo e seu governo, e estará abrindo os olhos do povo, mostrando que aquele lá não é o Cristo verdadeiro, que ele é um impostor. Através da mensagem daquelas 2 testemunhas, 12.000 de cada tribo de Israel se converterão. E esse pessoal vai encher a terra com a pregação do evangelho do reino. O que nós pregamos hoje é o evangelho da graça, de expulsão de demônio, de curar enfermos, purificar leprosos, o evangelho que fala de arrebatamento, uma ida para o céu. O evangelho da graça não tem ida para o céu. Tem escapar da grande tribulação para entrar no milênio. É diferente. É salvo? É, mas não como a igreja. Só a igreja terá o privilégio de ser arrebatada e um dia ir ao céu. Tá? Então, no período tribulacional, o evangelho que será pregado não será mais o evangelho da graça, é o evangelho do reino, que prioriza Israel e depois as nações também, e enfatiza a chegada de um reino diferente de hoje, que nós enfatizamos a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, certo? E por que vai enfatizar o reino e não o arrebatamento? Porque quando estiver sendo pregado o evangelho do reino, a igreja já terá sido arrebatada, certo?
No nosso segundo tópico, fala de missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Voltando aqui o ponto anterior que eu estava falando, por que eu falei de missões no período tribulacional? Porque tem gente que acha que depois que a igreja foi arrebatada, não terá mais pregação do evangelho aqui. Há alguém até que faz toda uma ficção científico-religiosa, dizendo que até as letras da Bíblia vão desaparecer, as páginas ficarão em branco. O povo tem uma imaginação muito fértil. O Espírito Santo continuará aqui. Ele estará usando as duas testemunhas que se oporão ao anticristo. Certo? Então, haverá pregação do Evangelho, não nos moldes de hoje, porque a igreja é diferenciada. Mas haverá. Mesmo porque o pessoal precisa saber e ser conscientizado que o anticristo não é o verdadeiro Cristo e que o verdadeiro virá. Então, aproximadamente 7 anos depois do arrebatamento, Jesus virá com poder e grande glória, todo olho verá, e muitos então crerão na mensagem que as duas testemunhas já haviam pregado, e dobrarão seus joelhos, e crerão que ele é o Messias e tudo mais, e as nações que escaparem, no final de tudo isso, entrarão no milênio. A igreja já estará com Cristo lá na Jerusalém Celestial, estará tranquila, de boa, não tem mais que se preocupar com nada. Certo? Bom, então voltando aqui para o tema sobre missões transculturais no Novo Testamento. Logo no dia de Pentecostes, várias pessoas correram lá para o cenáculo para ver o que estava acontecendo e viram os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres que estavam ali, falando em línguas que eles não falavam cotidianamente. Ele não era a língua do seu dia a dia. Era glossolalia, língua mesmo da terra, de nações. Porém, ele não tinha aprendido. Eram línguas como se fosse no dia de hoje, francês, inglês, alemão, turco, japonês, certo? Eram idiomas mesmo, conhecidos na época, mas que eles não sabiam. Era estranho para eles. Mas para muita gente que correu lá, está falando a nossa língua. E aquele pessoal pregou o evangelho na língua deles, sem eles mesmos que estavam pregando saberem o que estavam falando. Quando passou aquele período que Pedro vai explicar o que aconteceu, Pedro faz um convite. E quase 3.000 pessoas se converteram. Alguém acha que foi pela pregação de Pedro? Não foi. Pedro não pregou. Pedro, naquele momento, explicou o que aconteceu. Quem pregou, e Pedro também, pregou em língua estranha. Pregou em glossolalia, na língua de cada uma daquelas mais de 10 nações que estavam lá. Enquanto eles falavam em língua, estava pregando para eles. Quando Pedro explica e faz o convite, como a mensagem já tinha sido pregada na língua deles, eles aceitaram a Cristo. A igreja já nasceu missionária, já nasceu transcultural. Aquele povo, muitos que foram para Jerusalém adorar como um costume e um rito judaico, já voltaram para as suas nações, levando agora uma outra mensagem. A mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus e do poder pentecostal. Certo? Então as missões nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, já vem assim, de forma muito, muito contundente, muito maravilhosa. Em Atos, os missionários Filipe e Pedro começaram a fazer algo de diferente do que o povo estava acostumado a ver. Filipe, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, pregava com ousadia e fazia sinais, prodígios e maravilhas. Certo? Ele que pregou para um moço que tinha ido da Etiópia, um prosélito judeu. O que é prosélito judeu? Alguém que não é judeu de nascimento, judeu de sangue, mas que aceita o Deus de Israel como seu Deus, a cultura judaica, a religião do judaísmo, a lei de Moisés e tudo mais, e passa a ser, então, o prosélito judeu. Era o caso daquele eunuco da rainha Candace da Etiópia, que foi adorar em Jerusalém também, na prática judaica, mas depois Filipe explicou para ele a palavra de Deus que ele não tinha entendido ainda. Ele foi batizado em águas naquele mesmo dia e veio como praticante do judaísmo e já voltou para o seu país, crente em Jesus Cristo. Pedro foi para a casa de uma autoridade romana e lá pregou o evangelho, a família toda aceitou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi algo maravilhoso, mais uma missão transcultural, certo? Em Atos dos Apóstolos se destaca o apóstolo Paulo. No início Deus diz assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Barnabé era mais importante. Mas depois de um período que eles trocaram de dupla, agora a evidência veio para Paulo. Agora era Paulo e Silas, tá? Paulo e outros. E foi.
e fundou várias igrejas, escreveu várias cartas. Em Atos, vemos que através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos na época. E Atos tem um ponto importante que a gente precisa observar. Não tem conclusão. Se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 28 de Atos, Lucas termina o livro sem fazer uma conclusão. Por que não tem uma conclusão? Porque realmente o livro não concluiu a história dele. Apenas Lucas não continuou registrando em mais ninguém. O capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 de Atos, está sendo escrito ao longo desses 2000 anos. Por isso não tem uma conclusão, porque a obra não parou ali. Está continuando esse tempo todo. Louvado seja Deus, certo? Por isso, você e eu estamos ainda dentro dessa esfera, dentro desta redoma de responsabilidade em anunciar para o mundo todo o nome do Senhor Jesus Cristo. A história de Atos da Igreja, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, não interessa qual o nome que você queira dar para o livro de Atos, é Atos de todos nós que temos o nome escrito no livro da vida. Essa história nós ainda estamos escrevendo, certo? Ainda estamos escrevendo. Bom, queridos, a nossa conclusão da lição diz: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Mas certa vez eu vi uma frase, achei bonita a frase e mandei colocar na lateral da igreja para um evento missionário. A frase era: missões faz quem ama a Deus. Então, colocamos aquela frase: missões faz quem ama a Deus. E aquela frase ficou por alguns meses na parede da igreja, na parede lateral da igreja, bem comprida. Um dia, um dos jovens da igreja estava pregando e leu a frase e resolveu ler de trás para frente e disse para a igreja: olha, igreja, está escrito aí, missões faz quem ama a Deus. Mas de trás para frente diz: Deus ama quem faz missões. Olha só, Deus ama quem faz missões. Missões faz quem ama a Deus. Então uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nós continuemos a fazer a obra de Deus, a anunciar Jesus para todas as nações. Obrigado por assistir, por chegar até aqui nesse momento. Curta aí, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal Boas Notícias. Que Deus te abençoe, uma boa aula para você que é professor, que Deus te dê graça, sabedoria e te faça lembrar tudo que você tem estudado. E você que é aluno da Escola Dominical, parabéns, continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente se vê depois em outro vídeo aqui no nosso canal Boas Notícias. Um abraço, que a paz do Senhor seja com você e com toda a tua família, em nome de Jesus.